O ministro Alexandre de Moraes confessou em entrevista publicada, salvo engano, 6 ou 7 de janeiro, que ele conversou com o presidente da República, ele estava em Portugal, conversou com o presidente da República e disse, olha, institucionalmente isso é com a presidente Rosa Weber, mas no processo eu sou o cara, sou eu que tomo conta de tudo. Em seguida, ele disse que conversou com o advogado-geral da União, o Messias aqui citado pelo doutor Ezequiel. Como que um juiz conversa com o interessado, com a parte interessada, com o advogado que vai fazer o pedido e esse juiz tem a coragem? A responsabilidade pela morte de Clezão é do ministro Alexandre de Moraes. O sangue de Clezão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse isso e repito, tenho medo algum de falar isso. Como que alguém poderia dar um golpe de Estado sem ter uma arma, sem ter um quartel atrás, sem ter alguém preparado para assumir? A justiça para este caso, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, a justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. Este senhor tem que perder esse cargo por tudo que ele fez. Esse senhor tem que ser preso por todos os crimes que já cometeu contra o povo brasileiro, contra a liberdade, que é um valor maior depois da vida. Ele tem que pagar por isso. E eu animo os senhores e os seus cúmplices também. Eu quero cumprimentar o deputado Coronel Meira, agradecer pelo convite e agradecer também, Coronel Meira, que o senhor esteve lá comigo, com os advogados das famílias, no dia 22 de novembro do ano passado, quando nós fomos aqui na frente do Supremo Tribunal Federal fazer aquele protesto em razão da morte do Clezão. O deputado Farru também esteve lá, dos que estão aqui, que eu estou vendo nesse momento, não é? Então, agradeço a todos. Quero dizer ao deputado Capitão Assunção, que está nos assistindo lá no Espírito Santo, né, que eu lamento que ele teve que responder mais um questionamento por minha causa, né? Eu estive lá no Espírito Santo no dia 8, 9 e 10 de março, a convite do pastor Dinho de Serra, que está ali, dá um oizinho sim, pastor Dinho, e muito bem recebido pelo pastor Dinho, sua igreja, o deputado Gilmando da Federal, lá do Espírito Santo, que me receberam muito bem. E eu fiz um videozinho ao lado do Assunção, agradecendo a ele, enaltecendo a Assembleia Legislativa do Espírito Santo por aquele ato de coragem em colocar o Assunção em liberdade. Ele não falou nada, ficou ao meu lado, mas teve que prestar esclarecimentos, né? Assunção, eu lamento, viu? Mas você prestou um bom trabalho. Cumprimentar todos os advogados, as pessoas da doutora Caroline Siebra, doutor Ezequiel, doutora Gabriela Ritter, que está lá nos Estados Unidos, cuidando da filha. Doutora Gilza já saiu, mas eu agradeço as felicitações e dizer que a indignação, Ezequiel, sua é toda nossa. A indignação que você demonstrou aqui é a indignação de todos os brasileiros que não têm, às vezes, a oportunidade de ter um microfone à frente para falar, como você falou aqui. Como disse o deputado Gaia, esse assunto não está mais no domínio do Brasil. Ele já é do conhecimento no exterior. Então, como até pelos parceiros que temos lá nos Estados Unidos, especialmente no momento a doutora Gabriela Ritt, que está lá temporariamente, logo voltará ao Brasil, e a doutora Ludmila Lins Grilo, juíza, que está lá exilada, né? Essa matéria deve chegar por lá. Então, quero dizer para todos que meu nome é Sebastião Coelho da Silva, eu fui juiz do Tribunal de Justiça do Brasil, de Brasília, por 30 anos, 11 meses e 5 dias, e os juízes do Brasil, em absoluto, concordam com o que está acontecendo em nosso país, os atos praticados pela Suprema Corte do nosso país. Coronel Meira, essa sua iniciativa ela deve ser louvada para ter um resultado, fruto de tudo que aqui aconteceu. O deputado Valadares estava aqui ao meu lado, disse que nós temos que partir de agora para o futuro.
e eu concordo, mas nós não podemos esquecer porque estamos hoje aqui debatendo este assunto, debatendo que temos presos políticos. Nós estamos aqui porque mais da metade do povo brasileiro não acredita no resultado das eleições de 2022. E para ter um apaziguamento, é necessário que a Constituição seja cumprida no seu artigo 37, que consagra o princípio da publicidade. Então, enquanto nós não tivermos contagem pública de votos, enquanto não tivermos contagem pública de votos, e aqui eu quero citar o nome do procurador Felipe Gimenez do Mato Grosso do Sul, que é um especialista, estudioso dessa matéria, nós não teremos paz em nosso país. Porque sempre haverá, Caivano, a desconfiança daquele resultado, se ele representou verdadeiramente a vontade do eleitor, deputado Farol. Então, enquanto essa desconfiança estiver no ar, a nação brasileira não terá paz, embora o ministro Alexandre de Moraes tenha dito no dia 8 de janeiro de 2024, ali no Salão Negro do Congresso Nacional, que não quer apaziguamento. Ministro, nós, nação brasileira, nosso povo brasileiro, nós queremos paz. E a paz passará necessariamente pela contagem pública de voto. Nós confiamos nas urnas eletrônicas? Alguns confiam, outros não. Eu não confio nas pessoas que programam as urnas eletrônicas, porque já deram demonstração de que não são pessoas confiáveis. Então, a minha luta será esta, e deveria ser a pauta número 1 do Congresso Nacional: contagem pública de votos. Nós temos os projetos de leis aqui em andamento, o deputado José de Medeiros do Mato Grosso é o relator do principal deles, para que nós possamos ter a certeza de que o nosso voto colocado na urna é o voto que vai ser contado. Enquanto o país não tiver essa certeza, não haverá paz. Dizer que o segundo item da nossa nação é a anistia. Aqui foi dito que, na verdade, todos deveriam ser absolvidos. Mais ainda, Carol, não deveriam ter sido denunciados. Como você vai denunciar alguém por a prática de um crime possível? O deputado citou aqui, quem esteve aqui do lado, pegar uma caneta e jogar aqui no deputado Meira. Como que essa caneta vai matá-lo? Nunca! Embora tivesse até a intenção de matar. Como que alguém poderia dar um golpe de Estado sem ter uma arma, sem ter um quartel atrás, sem ter alguém preparado para assumir? Então, nosso país está alimentando uma mentira. Essas pessoas todas aqui são vítimas. Quando foi criada a Associação dos Familiares e Vítimas, esse nome está correto, porque todos os senhores familiares são vítimas desse sistema. Infelizmente, o Ministério Público brasileiro, na pessoa do procurador que foi designado, Carlos Frederico, embarcou na decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes na madrugada do dia 8 para o dia 9 de janeiro, onde ele já disse quais eram os crimes atribuídos àquelas pessoas. O ministro Alexandre de Moraes confessou em entrevista publicada, salvo engano, 6 ou 7 de janeiro, que ele conversou com o presidente da República, ele estava em Portugal, conversou com o presidente da República e disse, olha, institucionalmente, isso é com a presidente Rosa Weber, mas no processo eu sou o cara, sou eu que tomo conta de tudo. Em seguida, ele disse que conversou com o advogado-geral da União, o Messias aqui citado pelo doutor Ezequiel. Como que um juiz conversa com o interessado, com a parte interessada, com o advogado que vai fazer o pedido, e esse juiz tem a coragem de ser o julgador da causa? Isso é surreal. A doutora Geusa falou aqui, olha, eu não aprendi, olha, tudo que nós aprendemos e aplicamos o direito ao longo dos anos, foi colocado e tem sido colocado por terra
pelo Supremo Tribunal Federal, e aí sim, não é só o ministro Alexandre de Moraes, são os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senhores ministros do Tribunal Federal. Então, Coronel Meira, essa audiência tem que ter consequência. E a consequência é que o parlamento brasileiro caminhe para aprovar esse projeto de anistia, que deveria ser a absolvição. O que mais tem de urgente nessa casa para fazer do que esse projeto que mais de 2.000 pessoas processadas, presas fisicamente, presa com tornozeleira eletrônica, porque não se engane. Quem está com tornozeleira eletrônica está preso. Você não pode sair determinado raio de tantos metros. Pessoas estão presas mortas. A Clesão, a responsabilidade pela morte de Clesão é do ministro Alexandre de Moraes. O sangue de Clesão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse isso e repito, tenho medo algum de falar isso. Mas o que é que nós estamos vendo? Esta casa dando preferência a projetos que vão taxar ou não redes sociais, mídias, não é? O que é que nós temos mais urgente do que ver pessoas inocentes presas, sendo mortas? Não há nada mais urgente do que isso. Então, deputado Meira, eu quero receber do senhor, quero deixar para o senhor o meu agradecimento por essa audiência. Dizer que o fator de desagregação no nosso país, o fator de instabilidade no nosso país é o Supremo Tribunal Federal, com as suas decisões e com as suas manifestações públicas. Os ministros falam e falam demais, falam sobre política, falam sobre tudo. E aqui na Constituição, deputado Meira, fica a proposta, deputado Caveira, que está aqui, deputado João da Federal, deputado Farru, aqui no artigo 95, Gonçalves, sargento Gonçalves, meu amigo, irmão em Cristo, perdão não ter citado, obrigado. Aqui no artigo 95 da Constituição está dito, parágrafo 1º, ao juiz é vedado, tem uma série de comportamentos que é vedado, quer dizer, proibido ao juiz. Acrescente, faça uma emenda constitucional, colocando ao juiz é vedado, sob pena de perda do cargo, e acrescentem o inciso 6º, falar em redes sociais. Porque essas falas dos senhores ministros em redes sociais são fatores de desagregação para o nosso país. Como nós podemos admitir que um juiz que vai julgar determinado caso já faça manifestação? Como podemos admitir que o ministro Gilmar Mendes já falou várias vezes, olha, está tudo se encaminhando aqui, porque Bolsonaro, como essa farsa de golpe de 8 de janeiro, essa farsa de minuta de golpe de 8 de janeiro, como que os ministros adiantam os seus posicionamentos, se eles são julgadores finais? Deveriam ter um freio, deveriam ter um controle, mas o senhor senador Rodrigo Pacheco, ele é cúmplice de tudo isso, ele é conivente com tudo que está acontecendo, passará como nada para a história, passará como zero para a história por a sua conivência, pela sua parceria com o arbítrio. Para finalizar, eu queria dizer, doutor Paulo, que eu estava lhe procurando. Foi Deus que te colocou hoje aqui, porque eu queria lhe encontrar para ver como eu vou visitar Daniel Silveira, parlamentar com quem eu tinha interlocução aqui nesta casa. Eu quero ir visitar Daniel Silveira preso. Talvez não deixe lá. Então peço que o senhor me subestabeleça a procuração para eu ser advogado nos autos, para eu ter direito de ir lá conversar com Daniel Silveira e dizer que ele não está só, que ele é um símbolo do arbítrio que está acontecendo no nosso país. Que esta casa foi covarde, sim, e foi mais uma vez covarde agora quando da questão do deputado Brazão. E não importa o crime que a ele está sendo atribuído, mas a Constituição diz, no artigo 53, que só pode ser preso em flagrante delito. E um crime que aconteceu, não importa a sua gravidade, há mais de 6 anos, jamais poderia ser um flagrante delito. Então, eu quero dizer aos senhores, às famílias do 8 de janeiro,
Conversei com o doutor Ezequiel, com a doutora Caroline e com a doutora Gabriela, que está nos Estados Unidos. Fizemos uma videoconferência ontem. E nós vamos trabalhar num procedimento para colocar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes por a sua confissão de que orientou a parte antes de receber o pedido para decidir sobre a prisão de todos, para levar à anulação de todos os processos. Levar à anulação de todos os processos. Se não for aqui nesta corte, será em cortes internacionais. E, finalmente, mesmo agora, ontem, ao quase meia-noite, eu fiz oração, agradecendo a Deus estava chegando, dando a meia-noite, terminando os meus 68 anos, iniciando a etapa dos 69, né? Mas com o mesmo vigor de sempre, com a mesma disposição de sempre, com valores inegociáveis. Nossos valores são inegociáveis, não importa ter 16 anos ou ter 69 anos. E eu pedi a Deus e agradeci sobre a minha família, aquelas coisas normais que nós falamos com Deus, e eu fiz um pedido egoísta. Eu falei, olha Deus, amanhã, ontem e hoje de manhã também é meu aniversário, me dê um presente. Vocês sabem que eu sou advogado do Felipe Garcia Martins Pereira, um preso político, que está preso sobre a suspeita de ter saído do país quando ele foi preso no local, no endereço dado no país. Esse é o motivo da sua prisão, suspeita de ter saído do país. Eu pedi esse presente a Deus, mas ele não me deu. Antes de eu vir para cá, passei no Supremo Tribunal Federal e fui intimado, a decisão está ali guardada. Cadê meu assessor ali? Pelo amor de Deus, guarda essa decisão aí, que não pode ser revelada. Mas, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão de Felipe Martins. Isso é de um arbítrio, é de uma truculência inominável. Isso é de uma truculência abominável. Como você pede a prisão de alguém por suspeita de ter saído do país? E se tivesse saído, qual seria o crime? Ele não está aqui no país por uma suspeita. Depois tem a dúvida se foi ou não, e na dúvida mantém a prisão. Já apresentamos os documentos de que ele não saiu do país, e mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes mantém Felipe Martins preso. Ministro Alexandre de Moraes, Felipe Martins é mais um preso político nas suas mãos, mas ele não vai morrer na prisão como morreu o Clesão, porque ele está tranquilo, ele está em paz, porque quem não deve, não teme. E Felipe Martins, eu digo aqui de público, pode fazer a pressão que for, ele não será um delator, ele não será um traidor, porque só delata quem tem o que delatar, e ele não tem nada para delatar contra ninguém. Os senhores não vão colocar, fala aqui como advogado, com a imunidade do artigo 133 da Constituição, os senhores não vão levá-lo à exaustão, para, como fizeram com o cartão de vacina, prender o coronel Cid, torturaram psicologicamente para aquele homem, um militar brilhante, chegar ao ponto de delatar coisas que não sabia, e hoje ser taxado pelos próprios companheiros, além de ter perdido a carreira, ser taxado como um covarde. O senhor que é um coronel da Polícia Militar, aqui temos mais um militar, temos delegados de polícia, e a pior conduta de uma pessoa é ser um traidor, não importa em qual instância, não importa em qual matéria. Anima vocês, brasileiros, anima vocês, presos, amigos e parentes e advogados do 8 de janeiro. Esta luta não é, deputado Edmauro, não é uma luta em vão. Gilvan, essa luta não é em vão. Pastor Dinho, essa luta não é em vão. Nós vamos vencer, nós estamos livres, eles já estão presos, porque agora só andam às nossas custas em jatos, em aviões da FAB, porque não podem entrar em um avião de carreira, o custo está sobre nós. O tanto de seguranças que tem agora para esses ministros. Quantas vezes encontrei em bibliotecas de Brasília, Coronel Meira,
ministros ali, batendo um papo, como vai, senhor ministro? Sou juiz aqui, o juiz de primeira instância, conversando normalmente. E hoje, esses deuses do Olimpo vão continuar? Não vão. Eu vou dizer aqui por questão de justiça. Por questão de justiça. Sem medo. A justiça para este caso, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, a justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. Este senhor tem que perder esse cargo por tudo que ele fez. Esse senhor tem que ser preso por todos os crimes que já cometeu contra o povo brasileiro, contra a liberdade, que é um valor maior depois da vida. Ele tem que pagar por isso. E eu animo os senhores, e os seus cúmplices também. Eu tenho que animar os senhores. A união. Vamos deixar as pequenas diferenças de lado. Se nós temos o mesmo objetivo, se nós temos 80%, deputado Gilvan, de coincidência nos nossos objetivos, vamos deixar de lado os 20% de diferença. Vamos nos unir na mesma causa. E vamos resistir. Isso daqui é uma resistência com ação concreta. Isso aqui é uma ação concreta que nós estamos fazendo em prol do nosso país, em prol da liberdade do nosso país, em prol da liberdade, até mesmo daqueles, como foi dito aqui pelo deputado de Pernambuco, deputado estadual, em prol até mesmo daqueles que pensam totalmente contrário a todos nós. Então, povo brasileiro, eu quero pedir a Deus hoje, nesse dia do meu aniversário, que completa 69 anos. Estou aposentado, poderia estar tranquilamente ali em Caldas Novas, na água quente. Mas estou aqui para dizer, estou ombreado, Coronel Meira, qualquer ação dessa casa que entender que eu possa contribuir, é só me chamar que eu estarei à disposição desta casa, dos senhores parlamentares e à disposição do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito bom, professor. Obrigado.